telefone da coisa. Eu estou usando o notebook. Ah, tá. Bom? Eu tava com raiva semana passada. Era pessoal contra vocês. Falei, vou me vingar deles. Vamos lá. Professor, você virou pra mim e falou que você tinha passado menos dever pra minha irmã porque você tava bonzinho na aula dela. Foi, é verdade. A Anne confirmou aqui que eu traí vocês. E que pro seminário eu passei menos dever do que pro fundamental. Não, foi a que a irmã dela tá no segundo ano. Nossa, traiu ela. Traí. Dava pra ele. Depois. Vamos lá, gente. O capítulo 5, então, fala de povos das Américas antes da chegada dos europeus. Professor, ali depois do povos das, olha o que tá escrito, não dá pra enxergar direito. Povos antes da chegada europeia. Você vir um pouquinho mais para cá, fica melhor para vocês. É porque, sei lá, não sei se é só pra mim, mas tá meio desfocado. Tá desfocado? Deve ser da internet. Um pouquinho ela volta, essa disso. De qualquer forma, uma coisa importante a gente saber. Os povos que existiam nas Américas antes dos europeus, eles são chamados de dois nomes, basicamente. Como o bonito que chegou nas Américas, se chama Colombo, né? Cristóvão Colombo. A gente os chama de pré-colombianos. E da colombiano, essa palavra colombiana, que da Colômbia, O país Colômbia é em homenagem a Colombo. Entendeu? Então, todos os povos indígenas que vai ter de norte a sul, América do Norte, América Central, são chamados muito de pré-colombianos. Ou seja, estavam aqui antes de Colombo. Um outro nome que eles recebem, que não é tão usado quanto isso, mas também existe, é pré-hispânicos. Eu ouvi falar que eles chamam de nativos. Como é que é o nome? Nativos americanos. Também. A Júlia Pimenta falou que ouviu falar que eles também se chamam de nativos americanos. Esse termo é muito usado para os Estados Unidos, principalmente. Os indígenas de lá são muito chamados de Native American, nativos americanos. Mas, em geral, isso aqui são para os 3 continentes das Américas. Pré-hispânicos quer dizer o quê? Hispânico é uma forma de se referir aos espanhóis, especificamente. Como os espanhóis foram os que principalmente colonizaram 90% do continente, de norte a sul, então são chamados como se fossem povos antes dos espanhóis. Pré-espanhóis, pré-hispânicos. Ok? Então a gente chama de... Eu prefiro falar pré-colombiano, acho mais bonitinho a sonoridade. Pré-hispânicos é a mesma coisa. calma aí. Então pode estar lá na prova os dois, que vai significar a mesma coisa. Isso. Exatamente. São sinônimos. Tudo bem? Beleza. Agora, quando a gente fala de povos pré-colombianos ou pré-hispânicos, a gente fala de muita gente diferente. Muitos povos, civilizações diferentes. Fala, Matheus. Professor, o que tava escrito ali? Eu tava copiando. Espera um momentinho, desculpa. Oi, Matheus? Na América. Isso. Então, só o título do capítulo. Mas ali na página era qual página? 36, 37. O meu dever de casa, que eu acusei vocês de não ter tá. feito, né? Relaxa. Acusei vocês de não ter feito, foi ótimo. Então, mas desses povos, tô maluco. Normalmente, a gente fala de 3 principais, que foram os 3 maiores.
Quem chuta? Não sei. Seria tipo o povo do Azteca e os. Aham. Do outro, mosaico. Não é mosaico, é. Não é mosaico, não, Júlio. Como é Astecas. que é o nome do outro? Qual é o nome do outro? Nossa, tô com Inca. sono. Mama, tem outro. Como é que Teve é? aula teve sobre isso no ano passado, tá? Começa com M, não? Começa com M. Peraí. Maias. Maia, é isso aí. Eu falei mosaico. Maia, exatamente. São os três principais, no sentido de foram os três maiores. Então, quando se fala muito em pré-colombiano, são os mais estudados. Tiveram outros? Milhares de outros. Milhares de outros, vários outros. Tá? Desses três aqui, os astecas e os incas foram impérios. Ou seja, a gente está falando de territórios muito grandes, civilizações muito grandes, cidades muito grandes mesmo. Por exemplo, a capital do Império Azteca era muito maior do que as cidades da Europa da época. Muito maior. Tinha mais gente que Roma, Londres, Paris, etc. A capital de Tenochtitlan. Existe ainda? A capital do Império Azteca hoje, ela é a cidade do México, a capital do México. A capital do México, ela hoje, ela basicamente foi construída em cima da capital do Império Azteca. Como eu vi no YouTube, um país aí que ele foi afundado por um vulcão explodiu. Foi Pompeia, em Roma. Aí lá tem várias pessoas lá. Assim, bom, Sim, porque morreu no processo do vulcão. Aí, com o tempo, como se decompôs, né, material orgânico, então sobrou meio que esqueleto e a marca, porque as pessoas foram enterradas na lava. Bonito, será né? que tem um lugar de se morto? Provavelmente sim. Tudo bem? Então, vocês podem ver na página 41, tem dois mapas mostrando onde eles ficavam. Os astecas eram mais ao norte. Os astecas ficam basicamente muito onde hoje é o México. E para o México atual, os astecas são importantes. Maias eram um pouco mais ao sul. Júlia, vou te dar a palavra já, tá? Maias eram um pouquinho mais ao sul. E os incas ficavam aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes. A capital dos incas é no atual Peru. Mas o território deles pegava Equador, Bolívia, Peru, Argentina. E acho que só. Pelo mapa aí. Tem mais algum? Não, pelo mapa mesmo. Acho que só. Oi, Júlia, fala, levantou a mão. Por que esse interesse em apenas esses três povos? Tipo, não tinham outros? Vários outros? Por que esses interesses em apenas três povos? Boa pergunta. Por que esse interesse em apenas três? Porque como são assim, os maiores, são os que mais chamam atenção. Você tem dos três construções enormes, você tem textos enormes, você tem prédios, pirâmides, cidades. Os outros você não tem tanto assim, sabe? Então, por que chama mais atenção? Porque tem mais coisa, é mais fácil você ver. Entende? Por exemplo, eu falei capital dos Aztecas. A capital dos Aztecas era uma capital gigante, com ruas que eram igual Veneza, ruas que você tinham casas flutuantes, você andava de barco, porque tem um lago no meio. Comparado a isso, outras populações, outros povos, eram menores. Não chamavam tanto atenção assim. Então, tem gente que estuda? Tem gente que estuda. Né? Alguns mais, outros menos. Mas, por isso que são os que mais chamam atenção. Tudo bem? Beleza. A gente vai ver mais para frente a chegada dos espanhóis aqui especificamente. E quando os espanhóis começam a conquistar as Américas, eles principalmente vão ter dois
duas lutas intensas para conquistarem astecas e incas. Vai ser luta intensa mesmo, que vão ter que fazer toda uma tramóia para conseguir conquistar. Os maias, eles são mais antigos. E quando chegam europeus aqui nas Américas, os maias meio que já saíram de cena. A civilização deles já tinha meio que acabado. As tecas e incas não, estavam pleno poder. Estavam lá, tipo, super tranquilo. Ok? Por que os maias Peraí, saíram de cena? então, os maias se Fala. Eles se deixavam ser concentravam no Peru? colonizados? Peraí, calma. Júlia, Os maias se deixavam ser colonizados? Então, vou se falar sobre deixavam? isso agora. Pedro, fala, que você tinha falado. É onde que esses povos se concentravam? Por exemplo, os astecas ficavam no Peru? Página 41. Mas os incas ficavam na América do Sul. E a capital deles, Machu Picchu, fica no atual Peru. É um lugar comum de ver viajantes para lá. Por que os maias saíram antes? Porque os maias, eles não tinham um império. Eles eram várias cidades independentes. Cada cidade com seu rei, com seus nobres e tudo mais. Acontece que, em dado momento, a gente não sabe direito quando foi, mas a gente chuta por volta de 1100, do ano 1100, começaram a ocorrer mudanças climáticas na região que afetou a tal ponto as cidades que elas se esvaziaram. Como falou, Não, por exemplo, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente quer falar o quê? Afetou a agricultura. Se afetou a agricultura, afeta as pessoas poderem plantar e comer. Então as cidades se esvaziaram porque entrou em colapso. Afetou a agricultura, daí afetou a economia, gerou crise política, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Com o tempo as cidades se esvaziaram. Então os mais foram poderosos bem antes. Mas por mudanças climáticas, eles caíram. E mais depois foram conquistados pelos astecas. Tudo bem? Beleza. Beleza. Achei que tentou alguma coisa. Peraí, eu tô assimilando. Incas foram colhidas pelas astecas, não sei falar a palavra. Astecas. Foi? Incas, astecas, tá falando? Ai, peraí. Então, os incas foram meio que colonizados pelos astecas? Não, os maias. Os Ah, maias foram colonizados pelos astecas. Tá? Os incas eram mais longe. Nunca tiveram contato. Ok? Agora, como eu falei, há Eles- muitos outros. Fala. E os Incas, eles foram os primeiros a sair da América do Sul? Eles não saem da América do Sul? Como assim? Você falou que um deles saiu primeiro. Não, falei isso não. Ah, tá. Então tô ouvindo coisa. Fala. como você disse que tem vários outros, depois. Eu vou começar agora um pouco. A gente vai ter que estudar alguns deles, ou só esses três? Só alguns. Eu vou falar mais no geral, sempre há muitos nomes, tá? Desses vários outros, a gente conhece muito alguns que existiram mais para o norte. Por exemplo, a Júlia Pimenta falou agora há pouco que já ouviu falar em nativos americanos. Porque são povos que hoje, ainda hoje, existem onde ficam os Estados Unidos. Então você vai ter, por exemplo, os iroqueses. Isso. Os Cherokees. mas eles são pro norte? São do norte, atual Estados Unidos. Eles ainda existem? São povos que existem. Nossa. São povos que Achei estão que lá tinha muito tudo fortes. do norte. Apaches também.
Fala. Esses nomes aí, aqui no Brasil tem algum assim, só que não é mais da marca? Vou chegar no Brasil daqui a pouquinho. Tá? Um clássico que todo mundo conhece. No Alasca, os Inuits. Quem que são os Inuits? Foram a galera que construiu os iglus. Isso. Calma aí, tio, eu esqueci. Inuit, eu não lembro disso, parece. Inuits são os povos nativos do Alasca, Ah, que ficaram conhecidos pela construção de iglus, aquelas casas de gelo. Eu achei que eles eram nômades, eles são indígenas. Eles são o quê? Eu achava que eles eram nômades, eles são indígenas, então. São indígenas. Sim, são do Alasca. Oi? Ah, interessante, legal. Professor, entre esses 4 agora que você falou, tinha um que se mais destacava entre eles? Ah, tá, desculpa. tem que se congelar. Porque ele deve Vou- ser muito frio. Vou chegar lá. Primeiro pergunta da Laís, depois pergunta do Pedro. Como não congela que é muito frio? Pois é. Essas casas de gelo deles, primeiro, parece que não, mas elas são muito isoladas termicamente. Então, dentro dessas casas de gelo, dos iglus, ou das cabanas que eles moravam também, era mais quente. Parece que não, mas é. Fora que são povos que, como já estão acostumados ao frio, e viviam muito de coisas, por exemplo, de caça a focas, leão marinho, era comum se cobrirem com peles de animais que eles caçavam. Nossa. Então, são povos nativos que não iam andar pelados pela neve. Não rola. Né? É um pouquinho difícil. Né? Usavam realmente muitas coberturas de peles de animais que eles mesmos caçavam. Tá? O Pedro perguntou se algum se destacava. Depende da região, Pedro. Depende da região. Eu diria que, esse que eu coloquei aqui, os Iroqueses e Cherokees são 2 dos mais famosos. E em cada região, são de regiões diferentes de lá dos Estados Unidos. Mas nas regiões que eles meio que habitaram e habitam, foram os maiores e mais famosos. Professor, eles Oi. lutam para conseguir lugar e. Ai, nossa, tá muito barulho aqui na minha casa. Então, eles lutam para conseguir lugar, ou que nem aqui no Brasil, que eles têm que lutar para conseguir o direito básico. Eles têm que lutar para conseguir? Sim, bastante. Então, mas é pior ou melhor do que no Brasil? Ninguém fala dos povos indígenas. E é pior ou melhor que no Brasil? Boa pergunta. Uhum. Eles também têm que lutar nos Estados Unidos para conseguir direitos e reconhecer, etc. Sim. É pior ou melhor que no Brasil? Excelente pergunta. Não sei qual é pior. Se é aqui ou lá. Eu diria que lá, talvez, as guerras contra indígenas foi pior. Talvez. Que foi guerra mesmo. A intenção de eliminar, sim, direto. Aqui foi um pouco mais espalhado isso. Uma travada. Aqui foi a intenção de escravizar, por isso que não matou tanto. Aqui foram muito escravizados também. Agora, entrando um pouco mais para o Brasil. Tá? No Brasil, claro que chegaram aqui tinha indígenas. Aí você já tá falando isso no Brasil, assim, certo? Estou falando de antes, né? Antes? Quando a gente fala de BR, falando do Brasil, a gente estima que quando chegaram portugueses aqui, havia de 2 a 5 milhões de pessoas vivendo aqui. Tá? Quantos povos diferentes havia no Brasil? Muitos. Até hoje, quando a gente fala de povos indígenas, por que a gente usa o plural? Porque são muito diferentes entre eles. Tá? Um povo que mora, estou pensando aqui em um exemplo que eu conheço do Paraná. O povo do Paraná e outro da Amazônia são muito diferentes.
Muito, muito diferente. A língua vai ser diferente, os costumes, as ideias religiosas, como se organizar, é bem diferente mesmo. Em geral, a gente fala do Brasil também com alguns grupos principais. Começando pelos tupis. Tá? Tem também os tapuias. E mais na região do sul do país, os guaranis. Por que a gente fala muito desses três também? Porque eram os povos que ficavam mais para o litoral, ou seja, não é lá dentro da Amazônia. São povos que, alguns deles, que quando os portugueses chegaram, já encontraram de cara. Então ficaram mais presentes na memória. E estão até hoje. Eu conheço gente no Paraná que estuda e faz atividades com povos, como a aldeia Guarani, se não me engano. O Roberto falava agora. Sobre isso, tupi aí, ó. Eu falo sobre isso mais um Mas pouquinho. não era tupi-guarani? A gente fala tupi-guarani quando quer falar tudo, englobar tudo. Por quê? Em geral... E esse macro G? Oi, fala, oi? E esse macro G? Esse o quê? Macro G. Macro G, não vou falar muito deles, não. Tá? Foca aqui nesses três. São mais importantes. Ok. Ok? Perguntaram do macro G, que é outro povo, que era próximo aos tupis. Esses dois aqui ficavam mais onde hoje é o Nordeste. E os guaranis, mais onde hoje é o Sul. Vamos... Sul-Sudeste. No Sudeste tinha outros povos, por exemplo, os Aimoré, que ficavam na região onde hoje é Niterói. Assim, tá vendo? Tá? Olha. Aqui, mas aqui, ó. Os troncos linguísticos que abarcam a maior quantidade de povos ao longo da região brasileira são o tupi-guarani, o tapuia e o macro-G. O macro-G é um tronco linguístico. Tronco linguístico é difícil de falar disso. Mas é um estudo que foi feito nos povos do mundo todo que procurou analisar que proximidades possuem esses povos a partir do idioma. Por exemplo, a gente sabe que português e espanhol são línguas próximas porque vieram do latim. Ok. Fazem parte do mesmo tronco linguístico. São também línguas próximas do polonês, mais distante, porém sim. Ainda fazem parte do tronco linguístico indo-europeu. E nisso são diferentes, aí não tem proximidade com o árabe. O árabe é outro tronco linguístico. Tá? Se procurarem na internet tronco linguístico, é um troço enorme, gigantesco. Gigantesco mesmo. Outro exemplo, chinês e japonês são línguas que fazem parte do mesmo tronco linguístico, mas não fazem parte do mesmo tronco linguístico que o coreano. O coreano é de outro tronco linguístico. Sério. Sério, o coreano é diferente. Ana Carolina levantou a mão. Professora, não tem língua tupi-guarani? Peraí, volta aqui, travou. Eu não tô falando que não tem a língua tupi-guarani? Aham, fala. Tupis são um grupo, são um povo indígena diferente do Guarani, não é? Então essa Sim. língua é a mistura dos dois? Vou falar sobre isso agora. Muito bom você perguntar sobre isso. Ana Carolina perguntou da língua tupi-guarani. Na verdade, são línguas diferentes. Porque como são povos meio que ficavam em regiões diferentes, a gente considera o idioma tupi e o idioma guarani.
às vezes te considera como algo próximo, mas são línguas diferentes, sim. Tem gente que fala, hein? Tem gente que fala que existe que estuda. E, tipo, é muito difícil. Nunca estudei, mas já me falaram que tupi é uma língua legal de aprender. É que eu nunca ouvi Tupi, ninguém língua falando. irlandês? Eu nem sei como que, se é o... Já me disseram, tupi é uma língua interessante de aprender. Já Mas conheci gente que é estuda tipo, tupi. tem até escrita e tal. Ó, João pergunta. Júlia Pimenta perguntou se tem escrito. Vou falar sobre isso agora. É isso aí. Tá? Vou falar sobre essa parte agora. O que acontece? Quando os europeus chegaram, principalmente no Brasil, eles não tiveram interesse de verdade em entender quem eram os indígenas, como eram diferentes entre si ou não. Não tinha interesse. Queria saber. Então, e qual era a forma de pensamento dos europeus? Classifica grupos enormes, grupos gigantes. Nisso, os europeus que chegam no Brasil, chegaram primeiro no Nordeste, falaram: os indígenas que têm mais pro litoral se chamam tupis. Os indígenas que têm longe do litoral se chamam tapuios. Então, quando a gente fala de tupi, a gente está falando de vários povos diferentes que foram tudo chamados. Esse aqui é tupi. É como se chegasse aqui e falasse daqui para lá isso, daqui para lá é aquilo. Acabou. Ah, eu estou diferente, não quero saber. Daqui para lá isso, daqui para lá é aquilo. Foi exatamente assim. E o Sudeste? Só tem Nordeste. Sudeste ainda não estava. Isso no início do Nordeste. O Sudeste ele vai ser colonizado um pouquinho depois. Ah, Mas eles tinha essa chegaram no distinção. Norte, no Nordeste, então, quando E chegaram. ainda tinha as pré-concepções e pré-conceitos sobre cada um. Essa divisão, de daqui para lá e um daqui para lá é outro, consideravam o quê? Os tupis são mais bonzinhos. E os tapuias são mais briguentos. Os tupis são mais civilizados. Os tapuias mais selvagens. Tem até pinturas mostrando isso. Um índio tupi, que seria essa ideia pré-concebida sobre o índio do litoral. Um cara bonzinho lá, bonitinho, até vestindo roupa. O índio tapuia é o canibal, é o agressivo. Tem canibal. Vou falar sobre isso. É o que vai lutar contra os bons europeus. Então, isso, gente, o que eu quero dizer, essa distinção tupi-tapuia, ela foi criada pelos europeus que chegaram aqui. Na falta de interesse em realmente entender os indígenas, que não era interesse, estava longe de ser, falaram, daqui para lá é tupi, daqui para lá é tapuio. E nisso é interessante ver a questão que a Júlia me perguntou agora há pouco, da língua tupi. Quem estuda o idioma tupi sabe disso. O idioma tupi foi criado pelos europeus. Em muita parte, em grande medida. Foi criado pelos europeus. Se o grupo tupi já é uma abstração, uma classificação que os europeus fizeram, eles recolheram elementos de várias línguas e definiram isso aqui é o tupi. Então, o idioma tupi hoje, ele é usado. Ele é uma língua indígena? É uma língua indígena. Mas, em grande medida, ele foi compilado e criado pelos europeus. Mas tem uma língua que foi indígena? Tem várias outras. Mas como tiraram a ideia do idioma indígena? É na ideia de você, pela falta de interesse, você entender a diferença, você tratar tudo como um bloco só. Entendeu? É o esquema. Imagina se hoje eu chego num lugar e fala 5 idiomas diferentes. São pessoas diferentes. Fala, não quero nem saber. Eu vou comandar aqui agora. Né? Os europeus aqui agora eu comando. Então, meio que misturo os 5 e falo, esse lugar fala o idioma X. E caminha por aí. E segue em frente. Quem estuda tupi sabe disso. O tupi foi uma língua
é muito criada pelos europeus, em grande medida, misturando muito o que havia realmente entre esses indígenas. Tem escrita? Tem escrita. Porque os europeus fizeram a escrita do tupi. Na verdade, usaram o próprio alfabeto latino para escrever. Por que que eles usaram o tupi? Por que que eles criaram o tupi, sendo que eles queriam que os indígenas falassem português? Não faz sentido isso. Eles só Ótima podiam pergunta. ter ensinado Por que criaram tupi se queriam que falasse português? Por uma ideia de que com isso ficaria mais fácil colonizá-los e convertê-los à força ao cristianismo. A gente vai ver que esses povos não foram tipo assim, vem com isso na igreja, porque lá é bonito, não, é tipo assim, ou se converte ou morre. Os caras criam uma língua para Criaram uma língua assim. colonizar um povo. E ainda foi assim, pelos jesuítas, ela foi muito colocada à força. O tupi, quando começa, por exemplo, a colonizar São Paulo, essa língua que foi criada pelos europeus, ela foi forçada em São Paulo, no Brasil colônia. Ô, professor, antigamente não era. Não, nessa época aí, dos indígenas, eles acreditavam em alguma crença? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Vamos ver daqui a pouquinho. Mas entenderam a questão do tupi? Uma questão interessante. A gente consegue falar assim, a língua tupi. A língua tupi foi criada por jesuítas, em grande medida. Foi uma abstração. É como se eu pegasse uma pessoa que fala português, uma pessoa que fala francês, uma pessoa que fala italiano, uma que fala espanhol, pegasse o que tem em comum, criasse uma quinta língua nova e impusesse para eles. Falasse assim, agora vocês todos falam essa aqui que eu criei. Aprende, te vira. Foi uma coisa nessa linha. Foi nesse rol de prática. Entendeu? Vão ser os jesuítas. Esse vai ser um esforço por parte dos jesuítas. Porque quando chegou aqui no Brasil, principalmente, quem vai se preocupar um pouquinho em conhecer os indígenas para convertê-los são os jesuítas. Quem não era jesuíta estava preocupado só em escravizar indígena mesmo, matar indígena, é isso aí. Um pouquinho mais bruto. Né? Um pouquinho. Não, os indígenas, tipo, para época, eles eram os bonzinhos. Então era assim. Os indígenas falavam várias línguas. Isso. Só que esse pessoal chegou lá, aí criou uma língua só para eles falarem. Mais fácil. Isso, para ser mais fácil. Exatamente. Para facilitar o trabalho dos europeus de colonizar. Entendeu? Daí que perguntaram mais cedo. É diferente do Guarani? É diferente do Guarani, sim. É diferente do Guarani. Professor, é que, tipo assim, eu não consigo ler o que está escrito embaixo de iroqueses. Iroqueses. Ai, que tá vindo uma luz aqui. Ó. Cheroquis. Virou? Nossa, que engraçado. Parece que tá falando a língua do cheiro. Cheiro, meu Deus. Cheroquês. Cheroquis. Isso. Cheroquis. Até aqui tudo bem? Beleza. Agora, antes de entrar na questão de crença e de religião, falar um pouco de organização desses povos. Quando a gente fala de tinham muitos povos indígenas, pré-colombianos, nativamente diferentes, quer dizer o quê? Cada um deles se organizava de uma forma. A sociedade era tida de uma forma. Em alguns deles, você vai ter mulheres como líderes, por exemplo. E alguns deles, realmente, as mulheres eram que comandavam. Outros eram os homens. Alguns, como eu falei, quando botei astecas e incas, são impérios. Quando a gente fala império, gente, para ser considerado império, quer dizer o quê? Precisa de um requisito. Que é você conquistar outros lugares. Qual a diferença de um reino e um império?
Um reino não conquista para os lugares. O império conquista. Tem um país que usa império. Japão. O Japão oficialmente ainda é o império. Mas só oficialmente. O Japão já conquistou territórios no passado? Já. Já. O Por isso Japão, que eles no não gostam século de passado, turista. no século passado, o Japão conquistou e tentou colonizar parte da China, Coreia, aquela região mais próxima dele na Ásia. Ele conquistou. Século XX. Nossa, por isso que eles não gostam de turista, então? Como assim não gosta de turista? Tipo assim, já ouvi falar que tem muitos japoneses que têm preconceito com pessoas Ah, não, tudo bem. Lá você tem, tipo, misturadas, não sei falar. um preconceito com gente que é de fora. Lá você Uhum. encontra ainda em algumas partes do Japão, sim. Uhum. Muito por isso, por uma ideia de que somos o império ainda. O Japão tem imperador até hoje. Imperador, não é presidente, não? Não. O Japão tem primeiro-ministro Uhum. e tem imperador. Igual a Inglaterra tem a rainha até hoje. O Japão tem imperador. É. Nossa. Sabia Não que o sei de príncipe outro Harry caso que tem escreveu imperador. isso? Não, Oi? não, só. Nada não, só que eu vejo umas coisas aleatórias na minha mente. Ah, tá, beleza. Professora, o que é o Iraquês mesmo? Iroquês são um povo nativo indígena do atual Estados Unidos. Fala, Matheus. É próximo, né? Quando a gente fala de império e monarquia, é próximo. Mas, assim, em tese, monarquia é rei, império é imperador. Qual a diferença? O império conquista territórios. Então, em algum momento, o império pega seu exército, chega a outro lugar, tem uma guerra, conquistou. Monarquia fica mais quietinho. Tá? Mais na dele. Entendeu? Professor, os Oi. Guaranis, que eles se localizavam lá no sul, Uhum. tanto quanto os Guaranis do litoral, tanto quanto os que não eram do litoral eram denominados iguais, por exemplo, esse aqui é mais bonzinho, esse aqui é o ruizão. Também. Isso vai ser usado um pouco mais pro sul também. O Pedro fez uma pergunta boa. Os Guaranis que eram do sul, vai ter a mesma coisa? Tipo, o pessoal mais bonzinho do litoral, mais malvado do interior? Um pouquinho também. Um pouquinho. Aí como é que eram os denominados, os maus? Era o Guarani mesmo? Quando chegou a questão no sul, sim. Porque aí já está numa época também, quando chegou a colonizar o sul, que a intenção já era escravizar ou matar os indígenas de vez. Então já era, não tinha mais a intenção de você tentar, posso dizer, dialogar. Ah, tá. Tá? Bora falar, Larissa. A nossa contexto de monarquia e a Coreia do Norte? É império ou monarquia? Coreia do Norte, se não me engano, não, ela não é império. Ela é considerada, também não é considerada monarquia, não. Se não me engano, ela é considerada parlamento. Parlamento, ela tem o primeiro-ministro. Não lembro agora exatamente qual é a definição oficial. Porque, tipo, lá tem o presidente. Não, se não me engano, não é primeiro-ministro. Ou minto, é um chefe do partido. Não, o pessoal pode votar? Pode. Pode. Coreia do Norte é um capítulo à parte, né? Uma coisa à parte. Mas pode. Norte. O norte é mais rígido. O sul, ele é alinhado aos Estados Unidos. Ah, eu gosto do seu. Do nosso, não. Oi. Oi, Gabriela. O que acontece? A democracia que acontece na Coreia do Norte. Sei lá como se fala. Mas o que acontece na Coreia do Norte o que o Bolsonaro queria fazer no Brasil? O quê? O que acontece na Coreia do Norte o que o Bolsonaro queria fazer no Brasil? O que acontece na Coreia do Norte é o que o Bolsonaro queria fazer no Brasil? Sim. O golpe de ditadura. Ah, tá. Ela tá o golpe perguntando se é militar. uma ditadura. Tá comparando o governo brasileiro atual com o governo da Coreia do Norte. Não, acho que não dá. Talvez você for para uma lógica de controle a partir do líder, dá para você comparar. Tá? Para ser um controle. Fazer, né?
visto a partir de uma pessoa só. Qualquer pessoa pode entrar aqui no Brasil, lá não. Lá o... Sim, exatamente, você tem razão. Lá o regime é bem diferente. Gente, voltando aqui. Então, cada um desses povos tinha formas de organização diferente. Muitos deles vai ter um rei. Por exemplo, os maias tinham reis. Os incas são império. O imperador inca era poderosíssimo. O imperador azteca era incrivelmente poderoso. Outros, você vai ter uma organização, por exemplo, na América do Norte, com os Iroqueses e Cherokees, por exemplo. São principais. Era uma organização em que o líder da comunidade residia numa cabana grande no centro e o restante da comunidade, com seus guerreiros, sacerdotes, etc., ficavam no entorno. E é muito variável mesmo. Ao mesmo tempo que você tinha povos, civilizações que eram bem avançados, desenvolvidos, poderosos, outros ainda eram seminômades. Ou seja, não moravam em um lugar fixo. Né? Migravam de acordo com as condições de alimentação Os climáticas. apaches? Os apaches não. Os apaches também eram bem fixos. O Você vai ter muitos seminômades. poderoso. Em regiões do Brasil, você tinha seminômades. Algumas ilhas da América Central, você tinha seminômades. Daí, ó, A América do Norte e atual Estados Unidos. Tá? No Canadá, você tinha seminômades também. Tudo bem? Professor, Oi. os povos maias eram poderosos? Também. Os três eram. Eu diria que dos três principais, os mais poderosos eram os astecas. Eram os astecas. Porque a atividade militar, os soldados astecas eram muito poderosos, eram muito fortes. Os incas, eles eram muito beneficiados porque é uma região muito alta. Região montanhosa. Então é frio e difícil respirar, com ar rarefeito. E eles estavam acostumados a essas condições. A capital do Império Inca, por exemplo, fica numa região muito alta. Ou seja, o ar é mais rarefeito. É mais difícil de você se acostumar a respirar aquele ar. Mas não era eles que ficavam comendo folha de coca para abrir o pulmão? Olha essa ideia. Também. Então. Também. Mas aí continua difícil. O pessoal sabia disso tudo? Tinha alguém que escrevia? Ou só ficamos das pistas? Como assim? Porque Estudo. Alguns desses povos vão deixar textos. Tá? Outros não. Muita coisa a gente sabe por arqueologia. Alguns colonizadores chegaram a escrever sobre esses povos. Tá? Então você tem textos de colonizadores, de europeus falando sobre eles. Aí fica assim, é tendencioso? Pode estar alterando? Pode. É o cara que conquistou escrevendo sobre. Basicamente usa muito arqueologia. Tipo Lolita, a visão do... Não sei se eu posso falar aqui. A visão do vencedor? Sim. Oi? Tipo a visão do vencedor? Sim. Tipo isso, entendi. Tipo isso. Por exemplo, um espanhol escrevendo sobre o Império Inca depois de conquistá-lo. Vai falar por que os incas perderam. Porque eram mais fracos, porque eram inferiores, porque isso, porque aquilo. Sabe? Professor, você pode resumir sobre os... Não, pode falar, Pedro, pode falar. Você pode resumir os iroqueses, os cherokeses e os apaches, por favor? Eu vou ficar te devendo diferenças entre eles. Mas, deixa eu explicar aqui um pouco de cabeça. Se não me engano, os Cherokees e os iroqueses, eles eram mais pro oeste.
Porque são povos que entraram muito em contato já um pouquinho mais tarde na história dos Estados Unidos, se não me engano. Os Apaches, mais para o leste, região de Nova York, atual muito. Tinha muitos Apaches nisso. Ok? Se não me engano também, os Apaches foram os primeiros a entrar em guerras contra os colonizadores da América do Norte. Iroqueses e Cherokees, acho que os Cherokees eram maiores até. Aquela guerra, então, foram povos que entraram em guerra mais depois também. Em termos de organização, os Cherokees eram maiores. Ok. Os Iroquois eram um pouco menores. Os Cherokees eram maiores. Tinha uma questão de organização com vários grupos meio que submetidos a eles. E quando iam para a guerra, os Cherokees comandavam todos esses. Ok, então os Cherokees eles eram um pouco mais destacados em questão militar. Você pode dizer isso? Pode dizer isso. Okay? Agora, indo para uma questão mais religiosa também. Esses povos indígenas pré-colombianos vão ter religiões? Sim, vão ter religiões. Vão ter ideias religiosas, vão ter crenças, enfim. Elas vão ser diferentes entre si? Muito diferentes entre si. Muito. Por exemplo, quando a gente fala de astecas e maias, eles tinham uma questão muito ligada aos astros. Ou seja, estrelas, sol, lua. Os incas, um pouquinho menos. Os incas tinham uma questão mais de cultuar o próprio sol e o tempo. Os maias, inclusive os maias, uma coisa que eles vão fazer demais é astronomia. A religião maia envolvia conhecimento sobre o céu da noite. Eles estudavam faz tempo. Sim, então eles deixaram muitos textos sobre astronomia. Porque os templos maias eram em forma de pirâmide, e lá em cima eram bons lugares de observação. Então eles conheciam muito a astronomia. Os astecas, por outro lado, vão ter uma religião muito ligada à vida após a morte. Tá? E hoje, o México, especificamente o México, tem uma questão de festejar a morte que vem dos astecas. Né? Exatamente. Peraí, A morte então, no México não é uma coisa triste. botar isso, vou resumir isso tudo em um negócio, como é que eu posso botar? Vou falar sobre isso. Isso tudo pode dizer que as religiões dos povos americanos pré-colombianos eram muito diversas. Estou dando só exemplos. Por que a morte no México não é uma coisa triste? É por uma lógica que a gente não entende, porque a morte na nossa cultura é uma coisa triste, uma coisa pesada. Em outras culturas, não. Outras culturas enfatizam as crenças de uma sobrevivência da alma da pessoa que faleceu. O meme do caixão. Peraí. Deixa eu só concluir. Isso tem, por um exemplo. Eu tenho um professor, ele é do Senegal, na África. Pode. E quando eu estava tendo aula com ele em 2019, a mãe dele faleceu. Ele falou, gente, estou indo para o meu país porque minha mãe faleceu. A turma, os alunos, ficaram sentindo piores que o professor. Porque na cultura dele, o fato da mãe ter falecido envolvia que ela ia se tornar um antepassado importante, meio que um espírito protetor da família. E isso, para a cultura dele, era um motivo de alegria. A perda da mãe era triste. Mas a cultura envolvia aquela situação para festejar que a mãe meio que se tornou um espírito de proteção. O México até hoje é muito assim. O Dia dos Mortos no México, que celebram todo dia 2 de novembro, não é dia de tristeza. Não. Pega foto e vídeo dos Dias dos Mortos no México. Não estão chorando. Eles estão festejando. Estão cantando música. Estão se vestindo, se fantasiando. Estão indo fazer piqueniques nos cemitérios. Na lógica de vou fazer um piquenique, fazer uma refeição
com meus antepassados que morreram, com meus avós, com meus tios. De onde Então, que tiraram Dia que dos a morte Mortos é é triste? um momento de festa no México. Oi? Legal. De onde que tiraram que a morte é triste? Tipo, aqui, De onde a gente tirou? porque na era vitoriana deu uma pesquisada, os caras ficavam 6 meses de luto. Essa ideia da morte ser triste, pesada, é uma ideia que a gente traz muito, nós trazemos dos europeus. Sim, sim. Tá? Só E é que recente, tá? E é recente. Não é antiga, não. É uma ideia que a gente traz dos europeus, do cristianismo europeu, dos últimos 2-3 eu séculos. lembro que na Europa medieval era tão normal enterrar alguém Na que era o povo mal medieval, tinha medo de até ficar a morte triste. também não era tão triste assim. Ela tinha Não outra era tão lógica. triste porque era tão comum. Só que na era Também. vitoriana, quando começou a ser menos assim, tinha muito ainda, aí eles começaram a ficar com mais luto. Sim, na era vitoriana. No século XIX, você começa a questão do luto pela morte. Outros Nossa, de povos é viúva de diferente. preto, né? Agora, por que o México tem tudo isso com a morte? Porque vem dos astecas. A morte para a religião asteca era uma coisa diferente. Era visto como uma parte da vida que todos vão passar. E o que acontece com dessa pessoa morta após a morte é importante para a população. Isso ficou no México. O México tem uma reverência pela morte que é diferente para a gente. Nunca viram aquele filme A Morte é uma Festa? Eu acho o nome daquele filme. É isso. Viva lá na festa? A Vida é uma Festa, isso, desculpa. Que o original é Coco, do menininho que toca violão. Esse filme é isso. Aquilo que mostra, um desenho. Aquilo que mostra no filme é o Dia dos Mortos no México. É legal, bonito. Eu recomendo. O filme é um desenho muito bom. Testei. Mas aquilo não é invenção do filme. Aquela coisa deles, vamos lá fazer a oferenda para os seus avós que morreram. Tem que fazer refeição tem caveira. Tudo aquilo existe mesmo. Sim, sim, o Japão tem. O Japão tem uma questão de você ir visitar, conversar com os antepassados, né? Eles fazem muito a questão do altar para a pessoa que morreu em casa. Eu vou te dar a voz aqui. Fala, pode falar. É possível falar com pessoas? Ou é só a pessoa que acredita? Na pessoa que acredita naquilo. Se o morto responde, eu não sei, nunca ouvi falar do morto respondendo. Mas no Japão faz isso. No Japão, você vê o filme japonês, o anime, é comum, tipo assim, a avó faleceu, a mãe faleceu. Tem tanta relação com a família que eles fazem um altarzinho. Já vi no anime. Um altarzinho, tipo assim, põe a foto da pessoa. E tipo assim, hora do jantar, pega um pouquinho de comida e fala, mãe, pra você. É muito comum. A filha da mãe lá? A filha da mãe. Olha, Ela morreu. o horário não Aí permite. a mãe, ela ia lá, aí ficava assim, dava comida para ela. Isso. E era um negócio pequenininho assim. É um altarzinho, uma coisa Acho que até simples. um sininho. Sim, o sininho, para louvar a alma da pessoa que faleceu. Sim, guardo as cinzas, porque lá é comum a cremação. É interessante você ver como outras sociedades lidam com a questão da morte. Como é que Fala, funciona a cremação que eu não sei até hoje? Cremação é você queimar o corpo do morto. Mas, tipo, Até não virar confunde com o cinza. resto do fogo. Oi? Peraí. Oi, Júlio? Como é que eles pegam o corpo exato? Não tem um monte de cinza em volta? Não tem um monte aqui? De resto de carvão? Como é que você sabe que esse é o corpo? Ah, tem toda uma questão de, tipo assim, para você cremar um corpo, tem toda uma questão de você vai garantir que aquele é a pessoa que morreu. Então, é levado para um lugar de cremação. Hoje em dia, para fazer a cremação de uma pessoa, você tem que pedir permissão, na verdade, né? E a gente tem o costume de enterrar o morto. Se você for cremar, precisa ser cremado, você vai num lugar específico para isso. Então, é uma fornalha para tal. Aí, os seus parentes, a sua família vai receber suas cinzas. A morte é uma coisa triste ou feliz, então?
Uma coisa que deve Gente, se lamentar ou achar normal? ótima pergunta. Ótima pergunta. A morte é uma coisa triste ou feliz, então? A humanidade se pergunta isso há milênios. Júlia, Pra morre algumas- aí e volta, vê se é triste ou feliz. Que isso, Pedro? aí, Júlia morre aí e volta, vê se triste ou feliz. Mas a questão não é eu ficar triste ou feliz, a questão é a pessoa que eu conheço ficando triste ou feliz. Júlia, eu acho que depende muito da religião da pessoa, né? Ou não existir mais nada, acho que é legal. Mas se eles for pro inferno, O Pedro tem razão. É triste ou feliz dependendo da religião da pessoa. Trouxa. Como suas crenças lidam com a morte? Como sua religião lida com a morte? Mas, Só um pouquinho professor, voltar pra falar, né? tipo assim, eu não Gente, peraí, o tenho. Arthur levantou a mão. O Arthur, você quer falar alguma coisa? Então, professor, eu queria saber, tipo, eu tenho duas perguntas. A primeira, como que eles cremam como, assim, o Como corpo da crema? pessoa? Cara, hoje, para você cremar o corpo de uma pessoa que faleceu, você usa uma fornalha específica para isso. mas é caro, né? É caro. É caro. Outros povos antigos e tudo mais fazia uma fogueira para isso. Uma fogueira enorme, né? E fazia uma fogueira enorme, as pessoas ficavam de longe, e o ato daquele corpo sendo queimado era até a forma de sepultamento. Então as pessoas ficavam lá em torno chorando. Os nórdicos. Como é que os nórdicos faziam isso? Não sei se vocês já viram em filmes, mas colocavam o corpo da pessoa que morreu num barco, com lenha, e esse barco ia. E esse barco começava a pegar fogo, porque chegava uma flecha com fogo. Aí esse barco pegando fogo e partindo pela água, era a cremação. Né? As cinzas, claro, iam pro mar. Professor, olha, Só um momentinho, ele tinha outra segunda pergunta. Tá? Segunda pergunta, Arthur. Então, pra cremar, eles já cremam com caixão? Não, nem sempre, nem sempre. Nem sempre o cremar você vai cremar como caixão, porque se você vai cremar, o caixão é a coisa que você usa para sepultar, para enterrar. A cremação não vai usar caixão. Não é o item da cremação. Tá? Não, porque caixão também é caro. Gente, morrer é caro, tá? Morrer é caro. Morrer, cara. Professor, É Tem um bagulho sério. do governo lá que eles ensacam você. É sério. você Eu espero que não, mas não sei se já perderam algum avô, coisa assim, morrer é caro. professor, só uma coisa. Sabe, você acabou de falar de religião que. Vou falar com você e depois você. Você acabou de falar que depende da sua religião para você entender se a morte é triste ou feliz. Mas, por exemplo, eu não tenho religião, eu enxergo a morte como algo triste ou feliz. Aí é pessoal para você. Você não tem religião, para você a morte é algo triste ou feliz. Isso é Normal. você com você. Entendi. Isso é Júlia Pimenta com Júlia Pimenta. Tá? Larissa, depois Vitor. a minha tia-avó, Trouxa. Peraí, Gabriela. o pai teve que ajudar, não tinha dinheiro para enterrar ela. Mas é. Ai, que horror. Não sei se você, mas até hoje eu nunca chorei com a morte de um parente meu. Eu também não. Meus avós, meu avô e minha avó, meu pai morreram no mesmo ano, mas eu nunca chorei. Eu pessoalmente eu também não cheguei a chorar, não. Eu chorei quando uma amiga minha morreu. Nunca chorei Uma com amiga. o nome meu Deus. Não. Mas tipo, foi só um. Que frívola. Morte. Na hora que morreu assim, eu fiquei, nossa, é diferente. Até porque a minha forma de sentir é um pouco diferente. Eu não sou de chorar. Não sou de chorar, não. Eu fiquei, tipo, quando meus avós morreram também, avós maternos, morreram no mesmo ano, mesmo semestre. Meu avô materno, nós o sepultamos em agosto e minha avó em dezembro. Não tem como, eu não consigo. Então, eu fiquei me sentindo. Eu até fiquei no velório, eu fiquei no velório. Eu fiquei, tipo, virei a noite no velório. A minha avó morreu em Professor, fevereiro e o avô morreu em outubro. Peraí, fala, Pedro. Quando você era menor, você tinha alguma religião? Ou se você tem uma religião ainda? Eu não tenho religião. Eu não chorei por ele, não. Nunca teve?
Nunca gostou de nada disso? Já tive, mas não tenho. Ah, tá. Gabriela tinha uma pergunta também. Peraí. Oi? Pode. Gente, voltando aqui. Quer falar alguma coisa? Tá. Gabriela, você tinha uma pergunta? Sim. Gabriela. Tu falou que foi 17 mil pra enterrar os pais dele, cara. Isso é muito, velho. Caraca, eu não sabia que É. era um cara assim. Lamento também. O Arthur falou aqui, para enterrar meu pai foi 17 mil. 17 mil. Professor, Caraca. qual capítulo vai cair na prova? Oi? Quais os capítulos que vai cair na prova? 1 ao 5. Vou falar daqui a pouquinho. Gente, voltando aqui. Isso tudo falando sobre as festas. Outros povos tinham formas diferentes de religião? Tinha. E o pessoal daqui? O pessoal daqui, muitos vão ter forma de ver a morte semelhante. Como algo, tipo assim, a pessoa que morreu se torna uma entidade protetora da família ou de toda a comunidade. É interessante, eu acho uma visão interessante. Outros vão dizer que não, a pessoa que faleceu vai voltar à vida como uma nova criança. Ou um animal ou uma nova criança. Alguns povos têm isso. A pessoa que morreu, ela meio que automaticamente reencarna em uma nova pessoa. Larissa, eu sonhei hoje que tinha uma vida passada. Tudo bem. Aqui também, na verdade, em muitos povos, vai ter uma questão de uma religião voltada, a gente chama, bem geralzão também, de espíritos da natureza. Porque a natureza estaria povoada por espíritos, então, os espíritos vivem na floresta, vivem nos lugares, e você tem que respeitá-los para conviver bem com a natureza. É uma lógica um pouco mais de você e o mundo ao redor. Mas, tipo, esse negócio da natureza aí envolve bruxaria, não envolve? Bruxaria é outro conceito, é um conceito cristão. Tá, cuidado. E é um conceito que envolve muito um sentido negativo. Mas não tem eu acho que é o Wicca. Bom dia. O Wicca é outra coisa também. Outra coisa. Aí a bruxaria que foi positivada. Calma, bruxaria. Eu sei. Eu entendi o que você está falando. Bom, cuidado com o termo. Porque o conceito original de bruxaria envolve originalmente o mal. Tipo assim, pacto com o demônio. O Wicca é mais natureza. O Wicca é uma religião nova, mais recente, apesar de ter cultos antigos, que envolve isso, o contato com a natureza. Dá para fazer uma aproximação com o que muitos indígenas faziam? Dá. Então, tipo, a bruxaria lá, pra eles sabem que eles são maus, assim? Ou Para eles quem? pro pessoal que é dessa religião? Não. E tudo bem? Sim. Quem define que é mal é muito quem não é. Pessoal cristão. A vida religiosa da humanidade é isso. Quem define que outra religião é do mal? Quem não é dela. Quem quer criticar. Sempre assim. Sempre assim. Isso em vários momentos. Agora, beleza, depois disso tudo, qual foi o comportamento dos europeus quando chegaram aqui e viram todas essas religiões, essas sociedades diferentes? Qual foi o comportamento? Tudo errado. Eles acharam que era tudo errado e queriam mudar tudo, né? Gabi, se muta. Acharam que era tudo errado. Sim, acharam que era tudo errado. Né? Os europeus que chegaram aqui não se importaram em respeitar ideias dos indígenas, crenças, formas de vida. Não. Eles vão fazer muito o quê? Escravizar a força. Converter a força. Como eu falei. Conversão não tinha, tipo assim, quer visitar na igreja, quer conhecer... Não era vamos conhecer Jesus. Era você, literalmente, amarrar a pessoa. Envolver. Em muitos lugares, envolver você amarrar para converter a força. Mano, assim, a força mesmo, tá? Se não convertesse,
podia ser morto. Todas Meu as Deus. ideias, crenças, tudo mais. Por que o pessoal achava isso bom, então? Porque os europeus chegaram com uma ideia de que eles eram superiores. Ponto deles. Desde o tom de pele, a forma da e a como acredita em Deus é inferior. Então, era Deus mesmo? Essa época já existia a Bíblia? Há muito tempo, há 1.500 anos. A questão é essa, quando os europeus chegam aqui, eles vão fazer muito processo que a gente chama de demonização. O que é demonização? É a pessoa que é diferente de mim é do demônio. Professor, sua câmera tá travando. Basicamente isso. É um conceito de estudos sociais, antropológicos. Demonizar é você considerar que a pessoa que acredita em coisas diferentes de mim é tudo do demônio. A minha avó é assim. Mas, Minha mãe é assim. a minha avó é assim. Quando eu uso preto assim, eu falo, ou eu fico muito tempo no quarto, a minha avó fica assim, ó, você toma cuidado, isso é do demônio. Eu fiquei. É demonização. Você vê anime. Alguém já falou que é do demônio? A minha avó É demonização. A minha mãe, eu gastei a minha mãe proibiu de jogar o jogo. Claro, 450 reais por quê? Ah, não. Eu te matava, garoto, se fosse meu filho. Não, Vai trabalhar agora pra pagar o jogo. o meu pai, ele também ele é assim. Eu gosto de preto, ele vai ficar assim. Nossa, que coisa. Isso a gente tá rindo e tudo mais, mas é uma coisa séria. Quando você demoniza a religião de outra pessoa, de um grupo, você fala, se é do demônio, se é ruim, eu posso destruir. Por assim, teve um dia que eu não tomei banho. Aí a minha avó falou assim, ó, vai tomar banho que sujeira a casa do demônio. Eu concordo com sua avó. Eu concordo com sua avó, vai tomar banho. Aí meu amigo falou assim, ó, se não tomar banho é pro inferno. Pois é. Bora, Matheus. Então, eu faço com meu primo pra jogar com ele um jogo. Ah, Era a demo, sabe? Sim. De... Esse nome do jogo. Mas era um jogo de guerra. Aí a gente foi jogar, meu amigo tava, meu primo, né? Ele tava muito feliz, que era o primeiro jogo daquele que ia jogar, era demo. Aí a mãe dele chegou lá, desligou e jogou uma pedra na televisão. Falou assim, demo, essa coisa de demônio. Beleza, então vamos lá. A gente tá rindo e tudo mais, só pode... A gente tá rindo, tipo assim, isso é demonização, né? De uma coisa que não conhece. É basicamente isso. Aqui foi mais sério. Aqui a pedra era jogada na cabeça da pessoa. Sabe? Porque quando chegaram... Aqui a pedra, que o Matheus falou que a mãe do seu primo, foi do amigo, jogou a pedra no videogame porque falou que era do demônio. Aqui a pedra era na pessoa que tinha uma religião diferente. Ah, não, professor, essas coisas que fala. Ah, porque é mais do demônio, porque dá vontade de pegar um taco de beisebol e bater na cara da pessoa. Calma, Pedro, calma. Pedro tá um pouquinho agitado aqui. Aqui eu tô dizendo o seguinte, quando você teve essa coisa de demonizar os indígenas, demonizar as crenças deles, você legitimiza a violência. Se eu digo que aquela pessoa ali, a religião dela é do demônio, eu posso agredi-la. Né? Por quê? Porque eu estou certo em fazer isso. Porque é do demônio. Isso parou? Isso parou em algum momento? Não, não mataram. Ótima pergunta. Isso parou em que ano? Eu te pergunto. Isso parou em algum momento? Não, mas agressivamente parou. Né? Eu diria que isso diminuiu. Mas se a gente mata isso, nossa, por mim isso não existia mais não. Infelizmente ainda existe. Ainda existe pessoas, que consideram que outras religiões, principalmente indígenas, africanas, asiáticas, são do demônio. E com isso eu posso agredir? E nem gay. Outro exemplo. É do demônio, então posso agredir.
Cara, Isso é que. demonização. Pera, isso é uma religião? É demonização uma religião? Demonização, Pedro, é quando você considera que a religião de outra pessoa ou a prática de outra pessoa é errada. É do demônio. Esse é do demônio vem de Professor, eu nunca demonização. vi outra religião fazer isso. Por que só o cristianismo faz isso? Eu não vou entrar nesse mérito, senão eu vou dar mais uma aula sobre isso. Porque o cristianismo ele é muito chatinho, ô, Júlia. Entendi. Muitas vezes não tem uma figura demoníaca na outra religião. Muitas religiões não vão ter um demônio igual vai ter no cristianismo. Tá? Fala. Sim. Começou muito aqui. Tá? Sim, sim, sim. A caça. Eu juro que vou chegar aqui nessa turma. Vou planejar uma aula sobre bruxaria. Eu tenho que falar sobre isso. Vocês estão adorando conversar sobre religião. Nossa, Eu vou chegar a falar, gente, aula sobre religião. Vou pegar século XVII, foi o ferro da coisa. Tá? Então é um pouquinho próximo, né? É, aqui é tudo século XVI, estou falando. Quando os europeus chegam e demonizam tudo. Século XVI. Estamos no século XXI. Tá? Gente, deixa eu parar de Então, você gravar. conseguiu decidir.